Tá começando mais um Pit Doc, o penúltimo de 2025, onde a gente avalia aí os álbuns recentes lançados no universo da música pop. E hoje a gente vai falar de um álbum que tá fazendo muito barulho, tanto no Reino Unido quanto no resto do mundo, que é o The Art of Loving, da Olivia Dean. Pessoalmente é um dos meus discos favoritos desse ano, e eu acho que de muita gente que tá ouvindo esse podcast também. Daí eu queria perguntar para os meninos o que vocês acharam do projeto. Vamos lá, sem cuspe já começar a falar do projeto? Olha, fica primeiro o convite pra você aí que tá escutando a gente, que quarta-feira vai continuar tendo episódiozinho pra vocês nessa reta final, tá bom? E a gente tá separando aqui os álbuns de final de ano, esses 2 últimos reviews de álbum, pra gente poder comentar sobre projetos que a gente de fato tenha gostado muito, pra ver se o Levi finalmente vai chegar com uma nota alta. E fica o aviso importante pra vocês que a gente tem que avisar neste episódio, porque tem algumas pessoas que estão aqui frequentes no episódio de segunda-feira, né? De que a gente tá fazendo esses especiais até o final de dezembro. A partir de janeiro não necessariamente vai ter toda segunda-feira um Pit Doc, a gente vai reavaliar, entender, e principalmente também porque é período de férias e não tem muitos lançamentos musicais. Mas é meio só pra vocês entenderem e não se assustarem que nas primeiras semanas de janeiro não vai ter Pit Doc, mas depois ele volta com tranquilidade, não precisam ficar nervosos, tá bom, meus Se amores? vocês pedirem muito, se vocês não pedirem, Pede não com vai voltar carinho. porra nenhuma. Já tô avisando. Ai, tá bom. Vocês querem que eu comece falando dela? Vai, Olivia Dean. Cara, esse novo projeto da Olivia Dean, eu não conhecia a diva, comecei a escutar ela justamente por causa desse projeto, especificamente esse álbum, pra poder conhecer e também poder trazer um pouquinho pra vocês aqui de comentários. Acho que o que me chama a atenção na voz dela é uma coisa que a gente já falou, inclusive, no episódio que eu acho que é desse ano, que a gente fala sobre cantores e vocalistas britânicos e de como eles são marcantes em suas vozes. E eu acho que ela tá nessa categoria, e principalmente porque, de alguma maneira, ela me lembra outras cantoras britânicas, como a Ella May, como a Georgia Smith, e o timbre de voz dela. E eu acho que esse timbre de voz, que é totalmente intimista para um álbum que ela se propõe a falar de uma coisa tão clichê que é o amor, apesar de o projeto não ser tão clichê assim, pelo contrário, eu acho que é um álbum que ele soa muito natural, incrivelmente natural, escutar ela cantando, os beats, o flow do álbum é um álbum muito natural nesse sentido. Né? Então aqui eu sinto que é um projeto que passa voando, e a gente se depara com uma pessoa que brincou com um pop comercial ali, mas principalmente resolve abusar do jazz, desse soft rock, desse neon soul britânico, desse estilo de jazz que tem tudo a ver com o timbre de voz dela que eu tava comentando. Então acho que, apesar dela estar falando de paixão, falando de amor, de uma maneira que não soa clichê, e principalmente liricamente falando, eu não acho que é tão clichê assim, eu acho que é um êxito muito grande para uma artista que tá chegando no seu terceiro álbum. Segundo álbum. É o segundo álbum dela. Que tá chegando no seu segundo álbum e conseguir entregar algo dessa pureza, sabe? É um álbum que pra mim ele é polido nesse sentido, que você consegue ver que ele foi muito bem trabalhado para entregar coisas que sejam interessantes. Por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção, eu acho que tem beats ali que são muito claros, em que você ouve a banda nítido, que você ouve a bateria ali bem clara, ou a guitarra muito clara, ou o piano muito claro, enquanto em outros momentos parece que alguém colocou meio que um lençol por cima da caixa de som, digamos assim, e os beats começam a soar um pouco mais abafados, enquanto a voz dela está em destaque. Então acho que é muito interessante ver como ela e a equipe usaram desses artifícios para brincar com texturas, liricamente falando. Então acho que, por uma voz extremamente agradável, por uma produção de beats extremamente bem feita, por uma pessoa que está chegando no seu segundo projeto, e aqui a gente está falando dela de que é como o Santana estava comentando, né, de que fez muito sucesso, fez muito barulho nesses últimos meses, e principalmente esse ano, de como ela conseguiu entrar para os charts, de competir com artistas grandes, a ponto de os charts britânicos, em determinado momento, o top 20, tinham 3 músicas dela, antes mesmo dela lançar o projeto, por causa dessa força que ela tinha de trazer o público. Se eu não me engano, inclusive eu fui procurar qual era a música que estava em primeiro lugar enquanto ela estava fazendo alguns lançamentos, e era a do K-pop Demon Hunters, que é um filme aí que, enfim, dominou o mundo. A gente sabe a força que o K-pop tem, então ver que uma artista britânica dentro do seu país mesmo
já tá fazendo esse burburinho de competir com algo que está global, sabe? Está estourando globalmente, ver que é de uma força e de uma artisticidade, assim, muito importante de se acompanhar. Ela se tornou a primeira artista solo feminina a ter 4 singles simultaneamente no top 10 da parada do Reino Unido. Então isso é um feito bem importante. Uhum. É babado. A primeira vez que eu ouvi falar de Olivia Dean, na verdade eu comecei a ver algumas apresentações em que ela começou a se destacar pela voz mesmo, e foi, eu acho que com um cover de Cuff It, da Beyoncé, que foi a primeira vez que eu ouvi, que foi, já tem uns 2 anos talvez. Mas eu confesso que esse ano foi o ano que eu parei, tipo assim, sabe quando você, escuta, essa pessoa daqui, ela canta bem, fez um cover legal, que ótimo, beleza. Mas é esse ano que eu comecei a dar um nome aos bois, digamos assim. E aí eu comecei a entender o que veio. Foi até a indicação de um amigo meu, falou, cara, escuta Olivia Dean, que eu acho que você vai gostar. E fui ouvir, e realmente, principalmente Menanise, né, que eu acho que foi o grande hit, talvez dela, assim, mais recente. E aí eu fui começar a pesquisar as coisas que ela havia lançado. Eu vi que, na verdade, ela já lançou muita coisa ao longo da carreira dela, né? Não álbuns, mas singles e músicas, assim. Eu fiquei tipo, gente, como assim? Eu achei que era uma artista que tava lançando basicamente seu primeiro álbum, tipo, que ela tava chegando agora. Inclusive, ela foi indicada a artista revelação do Grammy do próximo ano, né? 2026. Então, assim, eu fiquei meio confuso. Como assim? Ela é Best New Artist, mas ao mesmo tempo ela já tem essa caralhada de coisa pelas costas aí. Mas é isso, é um trabalho que a gata vem pavimentando. É um álbum, agora falando especificamente do The Art of Loving, é um álbum que me surpreendeu muito positivamente. Ele traz essa coisa do soul britânico, né, do jazz, do pop, com uma roupagem atual, então não é aquela coisa só vintage. Tem umas influências meio de bossa nova, uma coisa, assim, é uma coisa tão bonita de se ouvir, que eu até criei uma nova categoria na minha cabeça, que eu não tinha ainda. Que é a categoria de álbuns para lavar o cabelo. E... Gente, eu dei play aqui na Digníssima, que eu não vou falar o nome, naquele dispositivo que você fala o nome e ele começa a tocar. E simplesmente fui lavar o meu cabelo. Quando eu vi o álbum tinha acabado, eu falei, não, peraí, volta. Vai de novo, que isso aqui tá muito... A vibe tá muito boa. Então, assim, fica a minha recomendação, caso você ainda não tenha escutado esse álbum, que eu sei que muita gente chega aqui no Pit Talk, escuta e depois vai ouvir o álbum. Então, eu recomendo você colocar uma luz amarela baixa, acender uma vela e colocar essa música na sua sala, talvez abrir um vinho pra ouvir esse álbum, que a sua experiência vai ser outra completamente diferente. E que delícia de vibe. Eu amei. Eu acho que esse álbum, pelo menos pra mim, ele já nasceu muito clássico. Apesar de ser... ela tá trazendo coisas novas, ela tá trazendo, de fato, um som que é atual. Ele me lembrou também uma época dos anos 2000 em que a gente tinha muitas cantoras que faziam sucesso, que estavam nas rádios com essa mesma vibe. Eu costumo chamar elas de cantoras solares. Então a gente tinha Norah Jones, Joss Stone... A própria Alicia Keys, eu acho, me lembra um pouco também dessa pegada ali no começo. Então, não sei, ela me deu essa memória desse momento dos anos 2000 em que essas cantoras que flertavam ali com o soul, com o jazz, elas estavam também tocando muito nas rádios. Ao mesmo tempo que acho que é uma novidade e acho que é uma artista que traz um frescor pra música pop. Os clipes são lindos, inclusive. Nossa, são perfeitos. O clipe de... Nice to Each Other? Não. Esqueci agora. So Easy. O clipe de So Easy. So Easy to Fall in Love. É muito lindo. Muito bem feito. É uma coisa meio comédia romântica, assim. E tem uma cantora negra também, né? Liderando de novo esse movimento, trazendo esse som e tocando nas paradas. Eu acho que é muito... E falando de amor, né? Acho que é foda, é importante. E você falou dessas antigas, dessa vibe, ela me lembrou muito a vibe da Corinne Bailey Rae, sabe? De também, acho que total. bem nessa pegadinha, assim, sabe? Nessa coisa... Gente, é isso. Pra mim, a melhor classificação que poderia ser dado é álbuns para lavar o cabelo. O A Seat at a Table, da Solange. Sim, essa a mesma vibe, assim. Você fica tipo, que delícia, como é bom viver, gente. Sacudindo a cabeça, assim, com os cabelos. Vai, sacode suas tranças, né? Como é bom ser negona, né? O moralização. Não, eu acho interessante que esse disco ela vai falar muito sobre a arte de amar, né? Então ela vem com várias músicas falando sobre etapas desse processo de
você conhecer alguém e de você estar perto de alguém. Achei muito interessante essa escolha de falar de amor, né? Nesse lugar meio quase didático no projeto. Mas uma coisa que me chama atenção nessa brincadeira de falar sobre amor e tudo mais é que eu acho que ela tá num lugar muito, liricamente falando, né? De que ela não coloca como se o Felizes para Sempre fosse triunfar, mas também não coloca no lugar de que a separação também é a solução do amor. Acho muito legal como ela trabalha e ela fala muito desse lugar de estar aprendendo sobre amar e de como amar é um constante aprendizado. Tem várias músicas, em determinados momentos ela fala sobre tanto o amor próprio, né, que é o clássico, mas também sobre esse lugar de você estar aprendendo a amar outras pessoas, aprendendo o que é amor como conceito e não necessariamente ele atrelado a uma terceira pessoa para além de você, sabe? O seu conhecimento de amor. Então eu acho muito legal porque sai daquele lugar necessariamente clichê. É óbvio que tem músicas que falam de necessariamente amar uma outra pessoa em específico, mas eu sinto que eu fico feliz de ver dessa brincadeira que foge do pop convencional que a gente está acostumado, de sempre estar eu amo você, baby, 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 e de repente ela vai para um outro lugar que não necessariamente ela tá nisso de o amor é assim, o amor é assado, é muito mais cheio de dúvidas a forma como ela resolve tratar o amor e falar sobre o amor. É um disco romântico, entendeu? É um disco meio Sessão da Tarde nesse aspecto, eu acho, tem essa vibe, mas ele não é um disco infantilizado. Então acho que pontos para Dona Olivia Dean, porque você tratar essa temática com essa leveza e com... É um disco que te deixa animado, alegre pra cima e ao mesmo tempo é um disco muito adulto, entendeu? Você falou isso dele ser alegre, eu acho muito legal também, porque eu sinto que ele é alegre ao mesmo tempo que ele consegue ser intimista e introspectivo. Exato. Na mesma medida. De repente você tá com uma musiquinha que você tem vontadezinha de ficar levantar e ficar estalando o dedinho enquanto você dança. Aí depois na sequência já vai vir uma com um pianozinho assim que você vai ficar reflexivo, pensando na vida. Então ao mesmo tempo que ela é muito intimista, animada, ela consegue ser introspectiva e reflexiva. Uma coisa que o Levi comentou rapidamente, foi o que me chamou a atenção de cara quando eu comecei a dar play nesse projeto, é o feeling e a sensação de que ela sofreu grandes influências da MPB brasileira. Algo que muitos cantores britânicos fazem, gente. Eu não sei se vocês já repararam essa tendência de que cantores do Reino Unido, eles tendem a colher muitos frutos da bossa, né? da bossa nova, da MPB, da Tropicália. Então, né, tô aqui, enfim, alguns anos atrás aí teve uma música do Martinho da Vila aí, que tava sendo processada por causa da Adele, que interpolou a música e não sei o que lá. A própria Amy Winehouse tem Garota de Ipanema, né? Girl from Ipanema na sua discografia. E aí foi uma vontade que eu tive, enquanto eu tava escutando o projeto, de falar assim, cara, por quê? Né? A gente já citou aqui 2 nomes enormes britânicos e estamos falando sobre o álbum de mais uma cantora britânica que tem mais influências disso. E uma das teorias que as pessoas comentam, os estudiosos falam sobre do porquê que isso aconteceu, para além do clichê, né, de país tropical, é justamente no quesito técnico. E aqui a gente está falando acabamos de falar de 3 cantoras, tanto a Olivia Dean, quanto a Amy Winehouse, quanto a Adele, que são artistas que se preocupam com a parte técnica, né? Que durante os anos 90, lá em Londres, acontecia uma explosão muito grande do acid jazz e da cultura de DJs. E quando a gente começa a pensar nesse lugar do acid jazz, dessas músicas, muitos produtores encontraram na música brasileira dos anos 60, 70 e 80, e aqui a Olivia Dean bebe em diversos frutos dos anos 70, do final dos anos 70, musicalmente falando, eles encontram uma métrica no Brasil e nos vinis brasileiros que harmonias de jazz que eles não conheciam, sabe? Da forma como o brasileiro fazia MPB, a forma como o brasileiro trabalhava a musicalidade. Não era uma forma como eles entendiam e misturavam ali a percussão, em comparação, né, com a bateria europeia. Então eles
se depararam com esse lugar de, musicalmente, encontraram uma mina de ouro e falam assim, nossa, mas isso aqui é muito legal, né? A forma como eles estão apresentando essa musicalidade. Então, desde então, quando eles fazem essa revisita aos vinis que tinham aqui no Brasil de grandes artistas e grandes músicos brasileiros, é que eles se deparam com esse lugar de estamos trabalhando esse acid jazz, jazz britânico desse mais moderno, né? Essa revisita deles. E acabam recebendo muitas influências brasileiras porque eles veem no Brasil uma fonte de criatividade nova, de um novo lugar para se explorar. Por isso, muitos cantores, nos anos seguintes, dos anos 90, no início dos anos 2000 e 2010 e tudo mais, são artistas que conhecem muita música brasileira, são artistas que estão fissurados por vinis e artistas como Martinho da Vila, entendeu? Que são artistas que justamente durante esse período dos anos 80 eles estavam aí apresentando músicas, e 90 também estavam apresentando músicas que estavam adentrando o mercado, tecnicamente o mercado britânico. Eu achei esse estudo muito interessante. Essa vai pra vocês que têm síndrome de vira-lata e acham que a música brasileira não alcança artistas internacionais, né? Porque sempre ficam fingindo surpresa, sendo que a gente sabe que alcança sim. A música brasileira tem projeção global há muito tempo. Uhum. Sim, e eu acho que ela traz exatamente isso, né? O vintage, o clássico, ao mesmo tempo misturando com novidade, o atual, né? com a novidade. Sim. Até eu acho que esteticamente ela consegue trazer isso, né? Eu acho que eu até me deparei esses dias num vídeo do TikTok de um creator, que acho que é David Ludolfi, o nome dele. E aí ele fala justamente sobre a questão estética da Olivia Dean. E aí você pra olhar justamente o estilo de roupa que ela usa. Ela usa uma coisa que traz uma leveza, enquanto o pop tá vindo muito fierce, né? Com muitas coisas e grandioso. Você vê aquela espartilhos colando, não sei o que. Quando ela tá no palco, ela tá usando sempre uma seda, uma regatinha, um vestidinho, uma coisa mais leve, e isso traduz nela esteticamente, né? E aí a gente pode colocar ela na caixinha de mulheres pretas, talentosas e chiquérrimas. Porque ela, pra mim, traduz o que é ser chique. Você olha pra ela e você fala, gente, essa mulher... Ela é muito chique. Eu não sei de onde ela nasceu, se ela tem berço de ouro, mas ela nasceu chique, ela nasceu rica. Ela pode não ter nascido rica de dinheiro, mas ela transparece riqueza, cara. Eu fico curioso e empolgado pra ver ela nas premiações do ano que vem, sabe? Sim. Porque acho que ela tem esse reconhecimento do Grammy, por exemplo, já é um start. Então eu sinto que para as premiações do ano que vem, assim, a gente vai começar a ver talvez ela se apresentando. Acho que é uma coisa interessante. Eu fico curioso por isso, sabe? Pra ver ela no ao vivo também. Vai ser babado, porque ela tá na categoria aí de melhor artista de artista revelação, concorrendo com Cat Sai, com Alex Arin, que é de Ordinary, Edson Ray, Lola Young. Então, tipo assim, vai ser uma putaria aí. Não vamos adiantar o assunto do Indicados ao Grammy, por favor? Né? Não, eu tô citando álbum. Porque ela está indicada e a gente tá falando dela especificamente. Tá bom. É uma das minhas apostas, sim. Vamos para a nota do babado. álbum. Comece, Levi, já que você tá tão empolgado. Ai, meu Deus. Gente, ele tá muito inimigo do episódio do Grammy. A gente vai fazer, calma. Vai dar tudo certo. Bom, vamos lá. Eu vou dar uma nota 8 pra esse álbum. Que realmente eu gostei muito, 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 muito. Não esperava. Eu não sei se... Mas eu fiquei na dúvida se eu dava até mais. Mas eu acho que 8 é uma excelente nota pra ela. Paulo. A minha nota é um belíssimo 10. É o primeiro 10 que eu vou dar aqui nesse podcast, com certeza. Porque eu acho que se eu dei 9 pra Rosalía por causa da genialidade de estudo que ela resolveu fazer e da forma como ela resolveu abordar a produção dela, com toda certeza a Olivia Dean, ela merece meu 10, porque esse um ponto a mais vai num lugar muito específico de identificação, sabe? De ter me identificado com o projeto, de saber que é um projeto que eu vou voltar com muito mais frequência, já que o Levi leva em consideração aí o ponto voltar ao projeto. Então, com toda certeza, Olivia Dean merece meu 10 pela surpresa de ver que é uma artista nova, que tá a fim de fazer algo fresh, algo refrescante, ao mesmo tempo em que ela ainda mantém todo esse ambiente clássico do qual a gente estava conversando ainda há pouco. Então acho que é interessante e vale muito a pena acompanhar ela, com toda certeza. Eu tô com o Paulo, minha nota também vai ser 10 pelo mesmo motivo. Eu acho que ela trouxe pesquisa, estudo, qualidade técnica, mas é um disco que me pegou mais pessoalmente. Eu tô escutando muito, assim. Talvez seja o meu disco mais escutado desse ano, termine aí em dezembro com essa... Não sei, vamos ver.
Mas eu acho que por isso, eu acho que ela trouxe leveza, trouxe alegria e trouxe sol pra música pop esse ano. Então, um disco muito solar pra mim, e eu acho que ele vai ficar associado e guardado na minha memória. É aquele disco que daqui a 10 anos vai estar associado a um período de tempo da minha vida. Acho que ele é muito clássico, assim. Então, ele já chega grande, pra mim é 10. Olha... Não, mas, gente, peraí. Agora, recalcular a rota aqui. Vou mudar minha nota. Por Vou quê? mudar minha nota porque eu tinha dado 8 para o Fragmentos. Eu não tenho condições de dar a mesma nota do Fragmentos pro The Art of Loving. Agora Não já vai. foi, a primeira nota Não, que vale. não, vou mudar. Vou mudar Primeira sim. nota que Eu vou vale. dar meu 9. Eu vou dar meu 9, porque ele aprendendo merece a o 9 sim. Audiência, Recalculei ele a rota. Ele tá aprendendo a fazer esse episódio ainda, tá? Ele tá... E o It's Not That Deep, que tinha sido a maior nota, também tinha dado 8.1. Não tem. Gente, não. Vou dar 9. Recalculei a rota. Tem o título Entendi. comparativo, tem que ter coerência com o que eu falo. Inclusive, eu já queria adiantar aqui que eu fiz o ranking dos Pitch Docs e o Lux da Rosaria ficou bem abaixo por culpa de Xande Levi, tá? Tem uns álbuns assim que você olha, isso aqui tá acima do Lux. E a Ai, culpa meu Deus, é exatamente polêmica. dele, que deu 6, eu acho. Deu 6.1. Enfim, Episódio que vem que a gente vai descobrir, o pitch doc da semana que vem que a gente vai descobrir vai qual descobrir é o ranking, próximo Tá bom, Pitch então. Doc. Tá bom então. Mais 9. Ficou meu 9 aqui, gente. Tive que recalcular. Não tem condição. A gente tem que ser coerente com o que a gente diz. Então, o meu 9 tá dado. Olha, audiência, você que escutou a gente aqui até agora, conta pra gente o que você achou do álbum da Olivia Dean. Conte-nos a sua nota para o álbum da Olivia Dean, tanto nas redes sociais, quanto também, caso você esteja escutando pelo Spotify, deixe seu comentário aí. Não se esquece de compartilhar, seguir nas redes sociais. E quarta-feira tem mais um episódio pra vocês. E pra você que é apoiador, vai ter um episódio até sexta-feira. Olha que delícia! Ver a gente aqui 3 vezes falando com vocês. É isso, meus amores. Um beijo e um queijo. Beijo. Beijo.